Pode tomar seu assento? Bem, minha missão, a parte final de todo esse encontro, é tratar acerca da criação de filhos na comunidade, no mundo e no lar. 3 ambientes no qual nós temos que criar os nossos filhos. Na comunidade, já que nós somos cristãos, vivemos em comunidade. No mundo, já que nós não somos alienígenas, né? Nós somos desse mundo, moramos nesse mundo, nessa terra, então temos que lidar com essas questões. E também nós não moramos na rua, nós temos um lar, uma família, nós vivemos num ambiente familiar e ali precisamos também aprender sobre a criação de filho nesse ambiente. E eu reforço o que o Fábio disse, eu, Fábio e Rogério, não somos pais perfeitos, porque aqui também não há pais perfeitos, estamos na mesma batalha, na mesma trincheira, aprendendo com os nossos erros e acertos também, e essas palestras foram para nós também um soco no estômago à medida em que nós estudamos, e é assim que tem que ser, tá? Então, quero que você tenha isso em mente. Se você não é um pai perfeito, bem-vindo à realidade, porque só há um pai perfeito e celestial, é o nosso Deus, e nós tentamos imitá-lo. Com base nessa ideia de imitar a Deus, eu quero refletir com vocês num texto, rapidinho, de 1 Coríntios capítulo 4, versículo 14 e 17. Daqui a pouco eu vou passar um vídeo para vocês, depois que eu ler esse texto. Eu quero que vocês percebam um padrão que Paulo tem em sua mente ao falar da filiação. Paulo vai falar não dos seus filhos naturais, seus filhos sanguíneos. Ele vai falar dos seus filhos na fé. E o princípio que nós encontramos aqui em 1 Coríntios capítulo 4, no versículo 14 e 17, é o mesmo princípio que nós aplicamos para os nossos filhos. Porque encontramos o mesmo princípio vindo de Deus Pai para nós, e de nós para os nossos filhos, e também de nós para aqueles que nós evangelizamos, que acabam se tornando nossos filhos na fé. Veja o que o apóstolo Paulo diz, está aqui na tela para vocês. Não estou tentando envergonhá-los ao escrever estas coisas, mas procuro adverti-los como a meus filhos amados. Então guarde isso na sua mente. Paulo vai tratar aqueles irmãos de Corinto como filhos amados. E esses filhos amados estavam dando muita dor de cabeça para Paulo. Cheio de problema aquela igreja. E aí Paulo diz assim: embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Paulo está dizendo: eu sou pai espiritual de vocês, eu gerei vocês porque eu preguei o Evangelho a vocês. Então, porque eu sou pai de vocês, porque eu gerei vocês, eu vou dizer algo importante. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Note aqui o padrão, o parâmetro, a ideia de Paulo. Eu sou o pai de vocês, ainda que espiritual, então eu sou o modelo para vocês. Eu sou o padrão para vocês, vocês devem me seguir. Vocês devem olhar para mim e me imitar. E aí Paulo olha para um filho na fé dele, chamado Timóteo, e diz assim: por essa razão, estou lhe enviando Timóteo, meu filho amado. Ou seja, ele aprendeu me imitando, e agora estou enviando ele também para que vocês o imitem. Ele é fiel no Senhor, o qual lhe trará a lembrança a minha maneira de viver em Cristo. Ele vai mostrar para vocês, através da sua própria vida, como eu vivi em Cristo. Então vocês podem imitá-lo também, porque ele aprendeu certinho a me imitar. Então, ele vai trazer a lembrança de vocês, a maneira de viver em Cristo, a maneira como eu vivi em Cristo, de acordo com o que eu ensino por toda parte, em todas as igrejas. Ou seja, o meu ensinamento está de acordo com a maneira como eu vivo em todos os lugares, em todas as igrejas. O irmão Rogério falou sobre isso na primeira palestra, sobre a ideia de imitar, mímica, a palavrinha grega lá, mimetai, né, de você ter que imitar. E eu quero passar um vídeo com vocês aqui, nesse momento, um vídeo antigo, mas muito velho mesmo, é de 2000, quanto que era, Tarde? O vídeo? 2003, por aí, um vídeo muito ruim, não tem nem qualidade boa, mas na época era top das galáxias. Eu quero que vocês prestem atenção, porque o foco da minha mensagem também está em cima dessa ideia de nós imitarmos os nossos pais ou de sermos exemplos para os nossos filhos. It looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky.
Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. And you ain't gonna drive us like that! I don't think so! Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from! Is that what you think? Seja uma influência positiva para os seus filhos. Lógico, a propaganda de alguma coisa, que eu não sei o que é. Mas essa é uma realidade. Né? E você que é pai e mãe, você já deve ter visto o seu filho naturalmente te imitando em coisas legais, mas também naquelas coisas que te faz passar vergonha. Às vezes o seu filho vai reagir de um jeito e você, ao corrigi-lo, você parece que está diante de um espelho, porque ele está te imitando. As crianças, elas estão nos observando e muito. E elas tendem naturalmente a nos imitar, porque filho de peixe, peixinho é, como diz o ditado. A maior influência sobre os nossos filhos somos nós. Então eles vão tentar nos imitar, tá? Então, diante desse texto que está diante de nós aqui, nós encontramos o apóstolo Paulo dizendo àqueles irmãos: vocês precisam me imitar. Mas eu preciso dizer a vocês que Paulo só está dizendo isso, por quê? Porque Paulo disse que ele mesmo é o imitador de Deus. Me imitem porque eu imito a Deus. Agora, um raciocínio óbvio, lógico aqui. Se os meus filhos vão me imitar, eu preciso ser uma boa referência. E onde é que eu vou encontrar uma boa referência? Eu não vou encontrar uma boa referência nos meus pais. Talvez você encontre nos seus. Talvez você nem tenha pai. Talvez você foi adotado. Seu pai morreu quando você era criança, você não teve essa influência, você ficou órfão cedo. Mas você tem um Pai Celestial. E ele é nosso Pai Celestial é o melhor parâmetro e modelo que nós temos para imitar. Então Paulo imita o Pai Celestial e ele diz aos seus filhos na fé: me imitem, porque eu imito meu Pai. Então hoje nós vamos estudar aqui sobre a criação de filhos na comunidade. Vamos ver o quanto os nossos filhos precisam aprender a nos imitar dentro da comunidade, dentro do mundo e dentro do lar. Pode ser que eu não trate nos 3 pontos. Se eu conseguir ficar só na comunidade, eu já vou me dar por satisfeito. Porque os demais pontos meus colegas já cobriram de forma sucinta, mas cobriram também. Tá? Então vamos lá, criando os nossos filhos na comunidade. Como eu disse a vocês, nós somos cristãos, vivemos numa comunidade, que a gente chama de igreja, e nós passamos boa parte da nossa vida dentro da comunidade. Por exemplo, nós trabalhamos a semana toda e no domingo você está na comunidade, você está em comunhão com os irmãos, você está lá cultuando a Deus. E isso é importante, porque dentro dessa comunidade existe também responsabilidades que devem ser compartilhadas entre os membros da igreja. E também existe posturas que você deve tomar também dentro da comunidade da fé. Há 11 anos atrás, quando eu cheguei na igreja, nós poderíamos contar ali o número de crianças na mão direita do Lula, que tem um dedo a menos. Poucas crianças, não tinha quase nada de criança, porque a igreja estava numa fase, eu tinha 29 anos, não tinha filho ainda, nós estávamos numa fase em que era todo mundo jovem. O mais velho era o pastor Carlos, Sérgio e a Cátia. O resto era tudo molecada. Depois de mim, mais moleque ainda. Então, ninguém tinha filho. Mas agora, alguns anos depois, esses que eram todos moleques, agora cresceram e começaram a procriar igual coelho. E a igreja começou a crescer. E também Deus tem trazido para a nossa igreja, para o nosso meio, muitas pessoas com mais de um filho. Então, a igreja está crescendo numericamente no número de crianças. E eu fico muito feliz com isso. Eu louvo a Deus com isso e oro a Deus na esperança de que Deus levante dentre nossos filhos homens e mulheres piedosos. Crianças que se tornarão homens piedosos para servir o reino de Cristo. Mas até que isso aconteça, nós pais temos um papel muito importante nesse processo. Como nossos filhos se tornarão homens e mulheres de Deus,
sem que nós participemos desse processo, eles poderão chegar lá pela graça de Deus. Eu não tive nada disso, cheguei aqui, muitos de vocês também. Mas com a influência paterna eficiente dentro do lar, com certeza nós conseguiremos espelhar na vida dos nossos filhos o caráter do nosso Deus Pai e ajudaremos eles a evitar inúmeros problemas pelos quais nós passamos por não ter conhecido a fé antes. Ora, é fato que todos nós que temos filhos sabemos quanto é difícil colocar na prática as lições que nós aprendemos aqui hoje. Algumas das lições, inclusive, existem muitas outras. E quando nós não temos filhos, facilmente nós julgamos com muita facilidade. Quando você não tem filho, você olha o filho dos outros e fala, quando eu tiver, não vou fazer assim. Ah, se é meu filho, eu teria feito de outra forma. Aí quando você tem seu filho, você faz não somente aquilo, mas faz coisa pior também. Aí você se pega fazendo aquelas coisas, porque a bigorna da realidade é diferente, e aí você então entende que as coisas não são tão fáceis assim quanto parece na teoria. Então vocês estão aqui hoje ouvindo bastante coisa, aprendendo bastante coisa, mas vocês sabem que na prática tudo isso é muito difícil. Isso requer de nós, lógico, dependência de Deus, ajuda da igreja, da comunidade. Então criar filhos, educar filhos requer muito de nós, mas muito mesmo. Nós precisamos assumir que nós não conseguimos sozinhos. Nós precisamos assumir que nós vamos falhar de forma intencional ou não, nós vamos falhar. Se nós somos fracos assim, isso significa algumas coisas. Significa que nós precisamos de 3 reconhecimentos. Primeiro, precisamos reconhecer que necessitamos da ajuda de Deus para cumprir a nossa tarefa. Criar filhos daqui para a eternidade, que é criar filhos para a glória de Deus, não é uma tarefa fácil. Mas o nosso Pai Celestial está interessado nesse projeto. E nós devemos suplicar a Ele pedindo socorro, nos ajude. Essa é a minha oração em casa. Senhor, me ajude. Eu não sei como lidar. Há problemas que meus filhos levantam que eu não tenho a menor ideia do que fazer. Me ajuda, Senhor. Segundo, precisamos ser resolutos em cumprir o nosso papel. O fato de ser difícil não exime a nossa culpa, nem tampouco anula a nossa responsabilidade. Temos que ser resolutos, firmes. Lutar exige de nós um sacrifício. Lembra que nós aprendemos com o irmão Rogério? Nosso amor pela nossa família é sacrificial. E criar os nossos filhos na admoestação do Senhor exige de nós um tremendo sacrifício. A nossa vida, quando os filhos chegam, a nossa vida vira de ponta cabeça. Coisas que você fazia quando estava só você e sua esposa, como o Rogério falou, já não faz mais. Sua rotina muda, às vezes nem sono você tem, nem dormir você tem tempo para dormir. Tudo muda, mas é outra vida. É um outro patamar. E nesse novo patamar nós precisamos realmente entender que precisamos nos sacrificar. Exige de nós muito sacrifício. Em terceiro lugar, precisamos da ajuda da comunidade nessa tarefa de criar nossos filhos. Precisamos que a comunidade nos ajude. Precisamos pedir ajuda para a comunidade e aceitar ajuda também da comunidade. Então eu quero, por conta desse terceiro ponto que eu coloquei, focar na criação de filhos dentro da comunidade da fé. Como criar nossos filhos na comunidade? Primeiro, você precisa entender que você tem que dar ouvidos a conselhos que irmãos vão te dar. Temos que ouvir. As pessoas vão olhar para nós, principalmente pessoas, às vezes até pessoas que não têm filhos, e elas podem ter razão no que elas estão falando. Às vezes as pessoas vão dar para nós conselhos inúteis, conselhos que não fazem o menor sentido, que são bons ou não. Mas de qualquer forma nós temos que ouvir todos os conselhos e acolher aqueles que nós julgamos bíblicos. Eu sei que quando se trata de educação de filhos, existem ideias bíblicas, existem ideias antibíblicas e existem ideias neutras. Bem, se eu tenho de um lado uma ideia que é bíblica e do outro lado uma ideia que é antibíblica, fica muito fácil eu definir se é certo ou errado, não é? Antibíblica, eu já não vou aceitar isso aqui. Antibíblico, isso aqui é bíblico, pai, isso aqui que eu tenho que fazer. Mas existem ideias neutras.
E a maioria da confusão ou das brigas que acontecem no meio da comunidade se dá por causa das ideias neutras. Quais são as ideias neutras? Por exemplo, é correto usar chupeta? Uns vão falar, não, faz mal, outros vão falar, não precisa usar isso aí não, ou tem que usar, que chupeta é coisa boa. Alguns vão falar que cuidar excessivamente da higiene do filho é correto, limpinho, caiu no chão. Outros vão falar, não, come esse negócio, essa porcaria do chão mesmo, que vai criar sistema imunológico. Cada um tem a sua ideia, a sua cosmovisão. Isso vai depender da sua criação. Então é importante que a gente entenda essas diferenças. Alguns vão falar assim, eu sou a favor do homeschooling, eu sou a favor que meu filho vá para a escola, eu sou a favor que nem exista escola, eu sou a favor que a escola pegue fogo, eu sou a favor da escola dentro da igreja e tantas outras coisas. Então existem aspectos em que você não vai encontrar nas escrituras, não chuparás chupeta, ou chupeta é bom e ajuda a criança. Mas as pessoas vão dizer coisas para vocês e vai haver divergência dentro da comunidade da fé. Nesse caso, irmãos, é importante que a gente aplique Romanos 14:5 na nossa vida ou dentro da comunidade. É uma boa opção esse texto. Paulo diz assim, a quem considere um dia mais sagrado que o outro. A quem considere iguais todos os dias. Aí Paulo termina dizendo, cada um deve estar plenamente convicto da sua própria mente. Ponto final. Você acha que é certo fazer isso aí, você faz. Você acha que não é, tudo bem. São coisas secundárias que não importam. Você acha que seu filho pode comer coisa do chão? Deixa ele comer. Você acha que tem que limpar tudo? Bom, é uma decisão sua. Mesmo que alguém apresente para você os argumentos, olha, é melhor deixar ele comer do chão para criar sistema imunológico, ou o outro vai falar, não deixa não, porque pega um vírus, pode morrer, um verme, vai morrer, já pensou, seu filho morre? No fim das contas, é você, pai e mãe, que vai decidir, ponto final, e ninguém tem nada a ver com isso. Porque não se trata de princípios bíblicos ou não, nesse caso. Então, uma das formas de manter a paz dentro de uma congregação diversificada é simplesmente permitir que os outros façam as coisas do jeito que querem. Cada um tem o seu sistema, o seu modo, não existe melhor. Existe o mais adequado para cada família, e assim que tem que ser. Mas também é preciso lembrar que não é sábio viver em uma sala de espelhos, onde você só vê a si mesmo, onde você pensa que sabe mais do que todos os outros dentro da comunidade. No passado, nós tivemos um irmão que se achava o sabichão da educação cristã e humilhava todo mundo que via problema nos filhos. Ele falava que ele era o melhor exemplo. Não existe pessoas assim. Todos nós falhamos, todos nós fracassamos, nós não estamos diante de um espelho. Nós não somos melhor do que todos na nossa cosmovisão de criação de filhos. Nós estamos lutando para alcançar o padrão de excelência das Sagradas Escrituras. Então, essas questões secundárias, a gente não precisa brigar. A gente não precisa entrar nessa discussão. A gente ouve, pode mudar de ideia, pode concordar ou não, deixa, cada um faz o que é melhor. Você está, então, dentro de uma comunidade. E nessa comunidade, você não está diante de um espelho, você está diante de pessoas. E algumas pessoas um dia te procurarão para questionar alguma postura sua, alguma decisão. Agora, se você acha que ninguém dentro dessa comunidade pode te abordar questionando a maneira como você vive, a maneira como você toma decisões, desculpe, você está tendo uma atitude pagã. Porque quando nós entramos para dentro de uma comunidade, nós entramos para dentro de uma família, onde estamos entrelaçados, estamos aliançados uns com os outros. E por causa dessa aliança, a sua vida diz respeito a mim, a minha diz respeito a você. Quando você casou, você fez uma aliança com o seu cônjuge. Isso significa que ambos prestam contas. Ambos estão interligados e devem cuidar uns dos outros e corrigir um ao outro, no caso do casal. Então é seu dever, dentro dessa comunidade, estar totalmente convencido e convicto ao final do dia de que mesmo as pessoas te corrigindo, isso é o melhor para você. Mesmo as pessoas falando, é o melhor para você, ainda que você não goste. Porque, de fato, nós não gostamos de ouvir as pessoas falando ou dando palpite na nossa vida. Quem que gosta? Ninguém gosta. Mas nós precisamos ouvir todos. Reter o que é bom, é claro. Eu e a Rose já ouvimos muitos conselhos. Alguns nós julgamos sábios. E aplicamos, claro.
outros nós julgamos sem sentido nenhum e não aplicamos e agradecemos as pessoas por dar conselho. É preciso ouvir e amar aquelas pessoas que estão dispostas a dar a você alguma sugestão, por mais que esteja errado. Porque nós vivemos numa época do não me toque. Ninguém se intromete na vida de ninguém. Então, quando aparece um irmão corajoso, que aparece vários aqui, para apontar alguma coisa, algum defeito do meu filho ou meu, eu fico feliz no final das contas. Pode ser que na hora a gente fica meio assim, mas eu fico feliz. Afinal, essa pessoa é corajosa. Porque as pessoas hoje em dia não têm coragem de falar. Com medo do quê? De magoar a pessoa. Mas, irmãos, nós temos compromisso com Cristo acima de tudo. E por ter compromisso com Cristo, eu tenho que ter compromisso com o povo de Cristo. Então, eu tenho que falar, eu tenho que estar disposto a ouvir as pessoas que dão sugestões. Porque as pessoas, às vezes não, mas a maioria das vezes elas estão dando sugestões tão somente porque ela quer o seu bem. Por mais que a sugestão esteja errada. Ela pensou, vou dar uma sugestão errada para prejudicar meu irmão. Se ela pensar assim, não me sinto muito. Mas, via de regra, a pessoa, quando ela dá a sugestão, ela quer o seu bem. Ela quer, de alguma forma, ajudar. Está bem intencionada, na maioria das vezes. É fato que quando falam a respeito dos nossos filhos, que a gente às vezes até endeusa ele, né? Coloca num patamar alto, a gente, quando ouve sobre eles, a nossa tendência é, de fato, se defender. É rejeitar a crítica e, às vezes, até mesmo partir para o ataque. Principalmente quando a pessoa que fala não tem um pingo de sabedoria no falar. E a nossa tendência é levantar escudos e atacar com a nossa espada. Mas o importante é que, independente do que falem, a gente não deve levar nada para o lado pessoal. E se você quiser expor a sua posição para essa pessoa, faça em sabedoria e amor. Com sabedoria e amor. Algumas vezes eu exponho. Outras vezes eu percebo que não vale nem a pena. Eu me lembro daquele famoso meme, se é louco, não compensa. Eu não falo nada. A pessoa, porque ela não, na verdade, ela não quer ouvir o que você tem a dizer. Ela só quer, na verdade, vomitar as ideias que ela tem. O fato é que ninguém nasce sabendo educar filhos. Seria tão bom se a gente nascesse já programado, um chip, e quando nascesse o filho a gente só apertava play daqui para frente, rodou o sistema, fez um backup ali e tal, tá tudo certo ali, um programa novo instalado. E por mais que você estude, olha, e antes do Enzo nascer, eu e a Rose, nós consumimos muito material de educação cristã, de educação de filhos, mas muito material mesmo. Significa que nós nos tornamos pais perfeitos? Não, erramos. Lemos, estudamos e continuamos errando ainda hoje. Agora, não posso negar que o conhecimento ajudou a evitar certos erros. Sim, verdade. Mas não nos livrou deles. Cometemos os mesmos erros, os mesmos princípios que vimos nos livros. Nós vamos, mesmo sabendo dos princípios que aprendemos nesse dia de hoje, ainda vamos, por vezes, tropeçar e cair. Às vezes vamos corrigir com ira, às vezes vamos deixar de corrigir, vamos deixar de aplicar os princípios, vamos criar legalismo dentro de casa, mesmo sabendo. Agora, quando você não sabe de nada, é pior ainda. Agora, quando você tem o conhecimento, pelo menos você sabe que errou. E quando você erra, você fala, pisei na bola. Mas não vai evitar o erro. Mas vai te colocar na rota de novo, no caminho correto. Por isso, irmãos, é importante que busquemos na comunidade da fé irmãos que podem servir para nós como pais piedosos, assim como Paulo foi um pai piedoso para aquela igreja. Então, busquemos dentro da comunidade pais piedosos para servir também como tutores, mentores para nós. E nós não precisamos ter vergonha de buscar outros irmãos, pedindo ajuda. Nós não sabemos de tudo, inclusive esse irmão, por mais piedoso que seja, também não sabe de tudo. Mas talvez ele, por conta das experiências, por ter tido filho, já há muito tempo, tenha passado por isso. Pode dizer para você, olha, sabe o que você está fazendo? Não faça esse caminho, porque eu sou bom, eu não fiz. Não, porque eu fiz exatamente isso e me dei mal. E nós vamos aprender muito com pessoas experientes, muito mais através dos erros delas. Então, eu aprendi na quinta série que a gente deve aprender com os erros dos outros, porque a gente não vive o suficiente para cometer todos os erros.
Então, já que não dá tempo de cometer todos os erros do mundo, não vou aprender com os meus próprios erros, então é melhor aprender com os erros dos outros. Eu, muitas vezes, já consultei o Davi Merck sobre o Enzo, muitas vezes o pastor Carlos, a Dulce e outros colegas pastores também. E ainda hoje os faço. Busque, então, conselho de pais piedosos. Só que, um detalhe, ao buscar conselhos e exemplos piedosos para você imitar, tome cuidado. Com o quê, pastor? Mas são pessoas piedosas. Eu vou dizer algo a vocês. Nós aprendemos por imitação, também invejamos por imitação. Quando você olhar para alguém muito piedoso, exemplo de pai, parece até um anjo que teve um filho que está morando aqui com a gente. É muito perigoso a gente fazer comparação. É preciso entender que nem sempre os contextos são os mesmos. Há certas pessoas que têm facilidade dentro do corpo de Cristo de vencer certas áreas com muita facilidade, outros não têm. Por isso nós precisamos uns dos outros, porque se fosse todo mundo igual, todo mundo forte em todas as áreas, acabou, estamos no céu, lindo céu, acabou, game over. Mas o fato é que nessa terra nós temos lutas diferentes, dificuldades diferentes. E a pior coisa que fazemos nesse momento é a comparação. É preciso entender que cada filho tem uma personalidade diferente. Eu que tenho 3, nenhum é igual. O Adriano tem gêmeas, diferente também, não importa. Então, é diferente. Cada criança tem o seu pecado específico. Aprendi em um livro de educação, nesse que nós estamos estudando, eu, Fábio e Rogério estudamos para essas palestras, que o trabalho de criar um filho é o trabalho de cimento molhado. Cimento molhado é algo fantástico. Pense na natureza do trabalho do cimento molhado. Você é pedreiro lá, molhou, fez a massa, lá o cimento está ali, prontinho, molinho. Então, um trabalho, você teve que mexer água, jogar areia, mexer pedra, tal, tudo para deixar pronto ali a massa. Mas depois que você coloca o tijolo, coloca o cimento, coloca o tijolo, o cimento, daqui a pouco, no outro dia, está sequinho aquilo lá. E seu trabalho acabou. Você não precisa mais se preocupar com o cimento. Mas o trabalho de preparar a massa é muito custoso. Dá muito trabalho. Mas depois que a obra, depois que fica duro, enrijece, acabou o trabalho. Nossos filhos, nessa fase que nós estamos, pelo menos a maioria de vocês, né? A irmã Cátia e o irmão Sérgio já tem filho da nossa idade quase, então ali já é outro patamar, ali já é outro nível, né? Mas na nossa fase, nós estamos... Olha o tamanho das crianças. Agora que eu estou vendo que o Rio está ali no colo dele. Olha o tamanho das nossas crianças. Cimento molhado. E o que a gente precisa fazer? Dar a forma certa. Porque lá na frente, quando eles estiverem adultos, eles já estarão já dentro dessa forma. É importante que nós nos lembremos que nossos filhos são filhos de pessoas que participam de uma congregação, de uma aliança, de uma igreja pactual. E é bem provável também, irmãos, que dentro dessa comunidade, até o Rogério rimos disso ontem, que alguns pais estão sentados lá na fileira de trás, o oposto da fileira que você está, pode ser que nem saiba o sobrenome do seu filho. Mas pode ser que ele saiba algumas coisas que você não está percebendo. Como, por exemplo, que o seu filho é um incômodo no culto. Ele pode não saber o nome do seu filho, mas ele sabe que mesmo estando do outro lado da igreja, que seu filho é um incômodo no culto. Então nós precisamos de pessoas assim, na nossa retaguarda, que percebem as coisas e que falam para nós, a fim de nos ajudar. Criar filhos na administração do Senhor significa instruí-los a fim de que eles saibam que estão incorporados em um corpo mais abrangente, numa família maior do que a sua. Meus filhos fazem parte da minha família, mas também ele está, de alguma forma, dentro da família da fé. Porque eu e a Rosa estamos dentro da família da fé. E essa família aqui é muito maior do que a minha. Agora, voltando lá ao tema dos conselhos que você vai ouvir. Você não é forçado a fazer tudo o que alguém diz. É forçado. Mas é obrigado a ter disposição para ouvir sem ficar bravo. Aqui que é difícil. Ouvir a gente até ouve.
mas sem ficar bravo. Veja que o Salmo 141, 5 diz: Fira-me o justo, terá isso mercê. Repreenda-me, terá como óleo sobre a minha cabeça, o qual não há de rejeitá-lo. Veja, a repreensão é sinal de misericórdia. A repreensão é como um óleo que traz paz, que traz alívio sobre a nossa cabeça. No final das contas, existe a liberdade em Cristo de divergir dos irmãos quando esses divergem de pontos de vista secundários, como eu falei. Entretanto, você não tem o direito de ficar bravo, irritado, enquanto se depara com uma perspectiva de criação diferente da sua. Você não tem o direito de ignorar as pessoas que estão dispostas a pelo menos tentar te dar um conselho, seja ele bom ou ruim. Nós estamos envolvidos na vida uns dos outros. Isso é conveniente. Isso é bom. Sabe por quê? Porque certos pecados e tropeços vão à frente, enquanto outros deixam rastros. E na comunidade da fé é onde as pessoas conseguem nos mostrar a nossa insensatez. Às vezes nós somos insensatos, não porque nós acordamos de manhã e falamos, não, hoje eu quero ser insensato. Você é um tolo hoje durante o dia. Nós acordamos sem perceber que estamos agindo o dia todo como insensatos. Até que chega alguém, algum abençoado, e põe o dedo no nosso nariz. Por que você está reagindo assim como um tolo, como um insensato? Você não é assim. Mas isso só acontece porque estamos envolvidos dentro de uma comunidade. E dentro dessa comunidade nós temos a liberdade para isso. Pelo menos devemos ter. Se nós não temos, é porque nós não entendemos ainda que fazemos parte de um corpo, do corpo de Cristo. Se nós, ao ouvirmos uma repreensão, ficamos irritadinhos, bravinhos, batemos o pé e ameaçamos até sair da igreja, significa que você não entendeu o que é ser um cristão. Dentro da comunidade, por vezes, nós vamos cometer um tipo de insensatez agora que demora para explodir. É uma bomba relógio a nossa insensatez. Mas há irmãos na comunidade que conseguem perceber que algo vai acontecer décadas à frente. Porque já viveram essa mesma insensatez. E sabe que o que você está fazendo agora é tanta insensatez que vai acabar no mesmo lugar que essa pessoa caiu. Então, essa pessoa vai chegar para você e vai falar, você está fazendo tudo errado e eu fiz assim e me dei mal. E a gente tem que ouvir, prestar atenção. Então, entregue ao Senhor a sua vida. Leve diante dele as suas petições. Clame ao Senhor para que te dê sabedoria. E, acima de tudo, esteja disposto a considerar a questão de receber conselhos e até mesmo uma exortação. Afinal, Provérbios diz que quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas quem aborrece a repreensão é estúpido. Então não seja um estúpido, ame a disciplina. Vou para o segundo. Como criar filhos na comunidade? Ensinando nossos filhos o quanto o culto é importante. Nós cultuamos a Deus todo domingo de forma coletiva. Todo domingo nós acordamos de manhã, nos arrumamos, entramos no carro e vamos para a igreja ou para um prédio se reunir com a igreja para cultuar o Senhor. Nós já aprendemos que os nossos filhos aprendem nos imitando. Eles nos observam. E eles, claro e evidentemente, eles sabem o quanto nós, pai, damos importância para o dia do Senhor. Eles sabem se a gente ama de fato o dia do Senhor ou tem prazer em estar no dia do Senhor para adorar o Senhor. E eles vão nos imitar. Agora, se você é do tipo de pessoa que trata a reunião solene com descaso, como se fosse uma mera reunião qualquer, seu filho não vai fazer diferente disso. Porque ele vai te imitar. Ele vai fazer a mesma coisa. Então é preciso que, em primeiro lugar, você entenda que o culto é importante. Que você entenda que a assembleia, a reunião onde nós nos reunimos coletivamente, não é uma reunião qualquer. É um privilégio que Deus dá ao povo da aliança de estar reunido para adorá-lo coletivamente. Muitas vezes, os filhos não gostam de ir para o culto, para a reunião, porque os pais não gostam. É óbvio. Meu pai não gosta, minha mãe não gosta, minha mãe reclama para acordar, meu pai não está nem aí, meu pai, se pudesse, ele nem ia. Às vezes vai porque a mãe puxa pela orelha.
Percebe que os pais trocam a assembleia por qualquer outra coisa, ou por qualquer outro compromisso, que o culto no dia do Senhor está exprimido na agenda, se couber vai, se não tiver, shoganai, tem outra coisa melhor para fazer. Aí depois os filhos crescem na adolescência, pastor, meus filhos não gostam da igreja, mas claro, aprendeu isso com quem? Aprendeu com você, aprendeu na sua casa. Às vezes os filhos não querem ir para o culto quando crescem, por quê? Porque passa a vida toda sentado na mesa na hora de comer, escutando os pais descendo a lenha na igreja. Falando dos defeitos da igreja, falando do defeito dos irmãos, do defeito do pastor, do pessoal que canta. Tudo tá ruim. E aí ele escuta isso a vida toda. O que ele vai pensar? A igreja é uma porcaria, por que eu vou lá? Se é tão ruim assim. Pior ainda, causa uma confusão na cabeça da criança. Se a igreja é tão ruim assim, por que eles vão todo domingo? Se não presta, o que está fazendo lá? Aí cresce, a gente não entende o que aconteceu com a cabeça da criança. Lógico, ela está vendo você menosprezar a igreja. Está vendo você menosprezar a reunião com os santos. Está vendo a maneira como você se porta no culto. E ela vai fazer igual, porque ela vai te imitar. Nossos filhos percebem como nós nos comportamos no culto. Não só eles, Deus também, claro. Eles conseguem ver o nosso descaso com a santa convocação. Talvez percebam o nosso entusiasmo ao assistir um jogo de futebol lá do nosso time. Nós vibrarmos. Mas para ir para o culto a gente não tem a menor vontade. Percebe se nós ficamos durante o culto conversando coisas desnecessárias. E pasme, irmãos, isso realmente acontece. Já me procuraram no culto algumas vezes para falar de coisas que não tinha nada a ver com o culto. Uma vez me procuraram para falar de futebol, outra vez me procuraram para falar de política. Na hora do culto. Naquela saída que eu vou na última música para ir para trás do púlpito, me pararam no caminho para falar sobre política. Uma vez estava lá no fundo também, porque o Hiro estava fazendo barulho, e também me encostaram em mim para tratar de coisas que não tinha nada a ver. Eu tive que falar, perdão, irmão, estou cultuando a Deus, não estou aqui para conversar. Veja, são coisas poucas aparentemente, mas tudo isso, ó, criançadinha está só observando. Está só observando. É preciso que nós entendamos que precisamos primeiramente levar Deus a sério. Precisamos, como pais, ser bons imitadores do Pai Celestial. Lembre-se que nós estamos no domingo num culto solene, onde nós temos que voltar toda a nossa atenção para aquele que é o alvo da nossa adoração. Por que a gente vai no culto no domingo? Certamente que não é para ficar conversando sobre outros assuntos. Aquele tempo que nós separamos é um momento solene, é um culto de adoração, onde nós estamos diante do Senhor, onde nós temos que voltar a nossa atenção, o nosso intelecto, a nossa razão, para refletir nas músicas, na abertura. Eu preciso de concentração. Você, assim como eu, deve estar se matando aí para ficar concentrado no que eu estou falando. Se você piscar, você vai pensar em outras coisas. É uma luta na nossa mente. Mas nós temos que ter na nossa mente que o nosso único objetivo ali é voltar a nossa atenção para Ele, para adorá-lo. Ora, política, futebol, trabalho, onde a gente vai almoçar depois do culto, se é restaurante Y ou X, tudo isso pode ser conversado depois do culto, não na hora do culto. No culto, com exceção daqueles que precisam se comunicar, vamos trocar a música, vai mexer no som, ó, tá ruim o áudio. Tudo bem, às vezes as pessoas descem e me perguntam alguma coisa sobre o aviso, isso faz parte do culto. Agora, questões secundárias, não. Os nossos filhos nos vejam com a atenção voltada, com o coração voltado para a adoração. Lembre-se que uma das razões para que as crianças permaneçam no nosso culto público, não saem para uma salinha onde elas vão aprender ali, ou talvez brincar também, é porque elas estão aprendendo com os pais a cultuar a Deus. Eu lembro que quando eu inventei essa ideia de trazer para a nossa igreja, que não é ideia minha, claro, de que as crianças iam permanecer no culto, alguns irmãos quase comeram meu fígado. Como assim, pastor? As crianças no culto? Vai dar um trabalho. E olha que nem tinha nem um terço das crianças que a gente tem hoje. Mas é assim. Mas elas vão aprender o quê no culto? Elas não entendem. Aqui vão aprender alguma coisa.
Elas vão aprender com os seus pais como adorar a Deus. Não era assim no antigo Israel? Não tinha salinha lá para os judeuzinhos ficar lá brincando. Eles iam com os pais lá no momento do ritual e tal, tudo mais. Aprendia assim. Nós temos que entender que os nossos filhos aprenderão a amar e adorar a Deus nos observando. Nós somos exemplos de adoradores para eles. E se você despreza o culto público, então não se surpreenda quando o seu filho fizer o mesmo. Algumas perguntas para a nossa reflexão. Como seu filho vê você no culto? Como será que ele te enxerga no culto? Se você por um minuto pudesse sair de você e entrar na visão dele olhando você no culto, o que ele viria? Ele veria ali um pai adorando, com intenção, com fervor, com vigor, um pai e uma mãe que realmente ama a Deus? Será que encontraria em você alguém que foi ali realmente com o propósito de adorar a Deus? Será que o seu filho vai ver você cantando os cânticos com devoção e fé? Será que ele vai ver você atento na hora da pregação com a Bíblia na mão, anotando os pontos do sermão? Ou será que eles perceberão você fazendo pouco caso, conversando, trocando mensagem no WhatsApp, acessando o Facebook? O pastor manda abrir Abacuque e os irmãos entendem, abre o Facebook. E vai todo mundo no Facebook. Se nós desejamos que os nossos filhos amem a Deus, precisamos ser para eles um modelo de adorador. Então tudo começa em nós. Quando se trata de educação de filhos, a gente não trata dos filhos. Jamais. Nós tratamos dos pais. Porque os filhos são apenas um cimento molhado. Nós é que damos a forma correta ou não para os nossos filhos. Mas também, não basta apenas nós termos exemplo de adorador para os nossos filhos no culto. É preciso que eles também aprendam com os pais a ter reverência na hora do culto. Então é preciso ensinar os filhos a ter essa reverência, esse respeito na hora do culto. A palavra reverência ela é pesada e carregada, mas essa é a melhor palavra. Ensinando os nossos filhos, então, a se comportar de forma reverente no culto. Esse é o próximo ponto. Precisamos entender, irmãos, que nós estamos num culto solene. A palavra solene, por si só, ela já mostra a característica, a natureza do culto. Não é um culto oba-oba, de brincadeira, de diversão, é um culto solene. Onde nós temos que voltar a nossa mente, toda a nossa atenção àquele que é digno de adoração. Por isso, nossos filhos precisam aprender a se comportar no culto público desde pequenininho. Agora, claro, se for um bebezinho, como Hiro, Mateus, Lucas, for um bebezinho, você pode levar um brinquedo para ele na igreja. Desde que não faça barulho, claro. Vai levar um negócio, vai ter um pato lá no culto lá, uma arminha que sai de espada, mano. Eu levo pastor metralhadora pregando, né? Desde que não faça barulho, mas coloque no seu colo, mantenha no seu colo e tenha cuidado para não atrapalhar outras crianças. Porque se uma criança vê o outro brincando e essa criança não tem brinquedo, o que vai acontecer? Ela vai querer ir brincar. E aí você vai causar um tumulto com aquelas outras crianças que não têm brinquedo, porque ela ouviu barulho, ela vai querer ir lá também brincar. Então, mantenha a criança sentada no seu colo, não deixe solto, correndo no culto, na hora do culto. Essas crianças precisam aprender a ficar sentadas junto com seus pais. Quando o Enzo tinha 2 anos, o Enzo era terrível. Mas terrível, parecia o demônio da Tasmania. Voa, voa, pra cá, e subia, ninguém aguentava ele mais do que 15 minutos no parque. E aí, pensava, nunca que essa criança fica no culto. É impossível. É impossível eles ficar no culto. Quando a ideia de que as crianças participassem do culto, eu falei, meu Pai Celestial, o que eu estou fazendo? Aí um dia eu fui na escola visitar aquele dia que os pais visitam as crianças. E estou lá vendo o Enzo, aquela criatura do pântano que sobe tudo em casa, que não para sentado 1 minuto. Estou vendo a professora, senta todas as crianças para ler historinha. E ele lá, tu tá de brincadeira comigo. Que criança é essa? Aí eu falei, não, o problema sou eu. O problema é que
eu não estava tratando ele ou ensinando disciplina para ele. Aprender a ficar sentado, aprender a ficar com os pais. Então veja, o problema sempre é nosso, né? Como é que a professora consegue? A professora tem mais autoridade do que eu? Não deve ser assim. Agora eu sei, irmãos, que manter criança quieta no culto não é uma tarefa fácil. Só quem tem filho que sabe. E às vezes é muito mais fácil, às vezes não, com certeza é muito mais fácil para nós pegar e dar um celular para ela. Rapaz, celular seria uma benção se não fosse uma maldição. Porque fica quietinho, tranquilão, não faz nada, criança. É fácil você deixar ela com um brinquedo. É muito fácil. É muito mais fácil a gente tirar as crianças do culto, levá-las para uma salinha separada, como a gente fez aqui. Não é fácil? Olha que tranquilidade está aqui. É? Imagina se todas as crianças da igreja tivessem vindo para cá e nós as mantivéssemos hoje por 3 palestras. Uma a gente aguenta. Quer dizer, elas aguentam, né? Imagina. Não é muito mais fácil? É difícil. Mas educação de filho não é fácil mesmo. É muito difícil. Eu já sofri muito com o Enzo e a Rose. Estamos sofrendo um pouco ainda com o John. E muito com o Hiro. Está quietinho ali, ó. É? Mas ele vai aprender logo, logo. Ele vai deixar de dar trabalho também, vai ficar quieto. Agora o Enzo já está um pré-adolescente, já está sentando sozinho com os amigos, já tá endurecendo o tijolo. Seu trabalho, seu, mas faz parte da nossa missão. Quando nós mudamos para esse salão que a gente está lá hoje, lá em Ixi, aumentou muito o número de crianças. E teve um determinado momento em que estava insuportável as crianças, né? Vocês devem se lembrar. É choradeira o culto todo, tudo para cá, e todo mundo vinha reclamar para mim. Ah, tá muito barulho, barulho. Nós criamos uma salinha de treinamento, não sei se vocês lembram dessa salinha de treinamento. As crianças que chegaram depois, porque o problema é que chegou crianças que não estavam acostumadas com o nosso ambiente. Crianças que eram tiradas da salinha, eram para a salinha das igrejas que iam. E algumas vezes me ligavam, pastor, como é que é a igreja tal? Manda as perguntas, tem salinha? E eu disse uma vez para uma irmã que ele me ligou, não tem. Mas as crianças não vão ficar no culto? Eu falei, vai, fica. A primeira vez vai dar trabalho, mas uma hora fica. E nós hoje nem temos mais essa salinha, porque o nosso povo está se acostumando, as crianças estão aprendendo. Ainda dá um pouco de trabalho, criança tem saúde, vai chorar, vai berrar, a gente não tem controle sobre isso. Mas o fato é que elas estão aprendendo a permanecer no culto, a observar, a ver como os pais estão agindo. Agora, se seu filho não para sentado no culto, é preciso que você treine-o em casa. Quando a gente decidiu botar as crianças no culto sentado, a primeira dúvida ou preocupação, como fazer o Enzo ficar parado sentado? É que só quem conheceu que sabe. Como fazer essa criança ficar sentada? Em casa, não parava na mesa de jeito nenhum. Ele estava na mesa, no sofá, tudo ao mesmo tempo. Eu não sei como que ele fazia isso. Então, treinamento começa em casa. E começamos a treinar o Enzo. Na hora da janta, ficar sentado na mesa. Mas que trabalho que deu esse menino. Só que depois, quando o John veio, ficou muito mais fácil, porque o irmão já ficou sentado. Agora o Hiro já está aprendendo. Ele quer saindo de vez em quando, mas ele está aprendendo ainda a ficar sentado. Então, esse treinamento em casa ajudou. Então, comece a treinar em casa. Não é no culto que a gente vai treinar. Bom, agora se a criança for um pouquinho maior, eu falei de crianças bebezinhos, igual o Hiro, assim. Agora, se for maior, então não dê tablet, celular ou nada para essa criança na hora do culto. Se essa criança precisa de tablet para ficar quieta, isso significa que quem controla o seu filho não é você, é o tablet. O tablet que está sendo a autoridade sobre a criança. Então, não dê tablet para as crianças. O culto não é para isso. Elas estão ali para aprender, elas precisam interagir com o culto. E terceiro, ajude a criança a participar do culto. Não é só levar para o culto, levar, segurar no colo. Ajude a cantar. Ajude ela a ler, se ela consegue ler. Leva uma Bíblia para ela, daquelas de brinquedo lá, que é duro, né, a folha. Para ela manusear também a biblinha dela, mesmo que ela não saiba ler.
que tem a figura. Quando é hora de ficar em pé, todos ficam em pé, a criança também. A não ser que seja um bebê, esteja dormindo, né? Faz a criança ficar em pé. E não basta a criança apenas ir para a igreja. É preciso interagir. Quando começamos a entender isso, as crianças não sabiam cantar nenhuma música do culto. No começo eu tinha que ficar soprando a música. Quando a música era lenta, beleza. Eu falava aqui e cantava junto com a igreja. Mas quando era rápido, não dava. Aí pensamos, vamos ver as músicas que vão ser tocadas e vamos ouvir durante a semana em casa. Chegava lá, craque, né? É bonito ver as crianças cantando. Hoje estava o Noah, o John e o Enzo aqui. Lá de trás eu escutava mais a voz deles do que a dos adultos, né? Então é bonito ver as crianças cantando. Então ajude as crianças a participar do culto, a interagir com o culto, não só ficar sentado no banco largado, né? Às vezes pensamos assim, basta meu filho ir para a igreja que tá bom. Então há pessoas que dizem assim, mas pastor, meus filhos foram criados na igreja. Aí você olha os filhos, como é que foram criados na igreja? Aí eu estava preparando esse slide, aí o John chegou bem na hora, estava lá. Eu falei assim, John, tá certo isso aí? Aí ele falou assim, não, papai. Eu falei, por quê? Porque é dia de adorar Jesus. Ele falou, então tá bom. Pensei que era o Enzo, o John e o Hiro. Então, olha isso aí. Olha o tamanho desses marmanjos aí, né? Tem uns 11, 12 anos, né? Não é para estar dormindo, né? Então, não deixe seus filhos nessa idade dormir no culto. Bebê, claro, faz parte, tem que dormir mesmo. Não deixe bebê dormir no culto. É isso, pastor, maldade da sua parte, a criança está com sono. Mas se tivesse num parque de diversão, num cinema, não estaria dormindo, com certeza. Mas não estaria de jeito nenhum, né? Às vezes também os pais não cooperam muito. Às vezes a criança está morrendo de sono de fato. Por quê? Porque o pai e a mãe ficaram no sábado à noite até de madrugada assistindo filme, ou jogando, ou fazendo qualquer outra coisa. É lógico que vai estar com sono, né? Aí vai estar na luta, né? Então a gente não, lá em casa, nós não deixamos as crianças dormir no culto porque achamos uma falta de respeito. Porque elas estariam acordadas se estivessem fazendo qualquer outra coisa. Então nós incutimos na cabeça delas que mais do que qualquer outra coisa, estar lá e adorar a Deus é mais importante do que o cinema ou qualquer outra coisa. Agora para os pais, homens, né? Os pais homens, sejam participativos na educação dos seus filhos na hora do culto. Às vezes eu noto, porque eu estou lá no púlpito pregando, quando eu olho para baixo, e às vezes eu vejo uma movimentação. E eu percebo que quando eu estou pregando o sermão, as mães, elas estão fazendo malabarismo com os filhos. Estão fazendo malabarismo para cá, joga um filho para cá, outro para cá, e está pegando aqui, e está se matando a criança, esperneando aqui, corre um aqui, ela cata todo daqui. Até eu olho lá de cima, o pai está assim, ó. Parece que está em Nárnia. Foi para outro mundo. Não sei onde ele foi parar. Não sei, parece que não está acontecendo nada ao seu entorno. O Fábio falou agora há pouco. É nossa responsabilidade como pai. Nós temos a responsabilidade de domar as feras no culto. As mães são auxiliadoras nesse processo. É nós que temos que tomar as rédeas. Não dá para a gente fingir que nada está acontecendo. Então, pai, na hora do culto, fique você com a criança. Para que a sua esposa, que cuidou da sua criança a semana toda, e passou os estresses aqui que o Fábio falou. Então, cuide na hora do culto, para quê? Para que essa mãe tenha um alento para cultuar a Deus tranquilamente, com a mente livre, sem se preocupar. Ela já está a semana inteira correndo atrás dessa criança. Para que você proveia um sustento para casa. Então dê um alento para ela, aí você vai falar, mas pastor, eu vou perder o culto? Vai, criatura! Quando eu não prego, eu fico rindo, é difícil prestar atenção. Agora está mais tranquilo. O Fábio, tá fácil aí, né? Agora está mais tranquilo. Mas antes era um caos, acho que o Rogério ainda sofre um pouco ainda. Porque tem que sair, às vezes, para corrigir e tal. E a gente perde o fio da meada do sermão. Mas tudo bem, não é sacrificial? Agora, a sua esposa tem que sacrificar e eu não posso? Está errado isso aí. E outra, você faz questão de ouvir o culto mesmo?
Tá? Depois você entra no site da igreja e assiste. Quantas vezes você quiser, na hora que você quiser. Você pode fazer Glauberflix lá, você ouvir todos os meus sermões lá de João. Tá? Na hora que você quiser. Nós precisamos entender que é nossa responsabilidade como pais, os homens aqui, né? Cuidar da nossa criança no culto. A gente tem a facilidade de jogar tudo para a mãe, porque elas se sacrificam muito mais do que nós. Isso nós tratamos com os homens sempre que nós nos reunimos. Naturalmente a mãe se sacrifica. Se eu deixar a Rose, sai levando bolsa, sai levando tudo, leva até o canjão nas costas aqui, ó. E é muito fácil eu olhar, eu sei que ela é assim, finge que estou fazendo que não estou vendo, e ela faz tudo, mas não é assim. Isso não é sacrifício. Na verdade, isso é desumano com as nossas esposas. Então, se tiver que perder o culto, perca. Mas deixe a sua esposa participar. Nós precisamos, como homens, nos lembrar que somos sacerdotes, que nós somos reis, que nós somos profetas do nosso lar e devemos amar a nossa família de forma sacrificial. É nossa responsabilidade. E hoje, por ter filho pequeno, talvez você não vai conseguir, nem o pai nem a mãe, quando trabalham juntos. Talvez você, por um tempo, não vai conseguir participar do culto com toda a atenção mesmo. Isso é verdade, é praticamente impossível. Com um bebezinho pequeno que quer correr, que quer levantar, você tem que ali ficar corrigindo toda hora. Mas um dia ele vai crescer. Um dia esse cimento vai ficar duro e você vai poder voltar toda a sua atenção para o culto. Já estamos começando a treinar o Enzo para a gente se livrar disso. Ele já está ficando atrás da gente, com outros meninos, com o Noah, mais os 3 meninos. E a Rose está ali, quando eu estou pregando ele, a chicote na mão, né? Atrás dele, se eles conversarem. A princípio, eu não ia deixar ele ficar lá. Ele vai, não, mas ele tem que aprender a andar, começar a andar sozinho. E eu, quando fui para a igreja, era adolescente, e sentava com os meus amigos. Eu estava aprendendo, já não está dando trabalho mais. Está um pouquinho, porque conversa de vez em quando. Mas daqui a pouco já não vai dar mais. Daqui a pouco ele vai sentar sozinho lá atrás, vai sentar longe da gente. E está tudo bem, esse é o processo. Eles são cimentos molhados e estão sendo moldados por nós. Tudo isso parece ser coisinha boba que eu estou falando aqui, mas não é. Nossos filhos de verdade estão aprendendo ao nos observar. Vão aprender muito mais com os nossos erros do que com os nossos acertos. Para continuar, como criar nossos filhos na comunidade da fé? Criando relacionamento com irmãos que têm filhos da mesma idade. É muito importante que nós nos atentemos a essa questão. Por quê? Porque se os nossos filhos não criarem laços dentro da comunidade da fé, isso é amizade profunda, sabe o que vai acontecer? Vai ter amigos lá de fora. Porque eles passarão a maior parte da semana, toda semana, a maior parte desse dia da semana, lá na escola com amigos, conversando, falando, jogando bola junto. E aí ele vai para o culto no domingo, ele vê um rapazinho lá que tem a mesma idade que ele, mas acaba o culto, o pai é o mestre dos magos, desaparece, até a próxima semana. Não há vínculo, não há laço nenhum. E vai criar laços com não cristãos. Isso é muito ruim. Principalmente quando chega na adolescência, porque todos nós fomos adolescentes. Sabemos o quanto um adolescente é influenciável. É Maria vai com as outras. Segue a moda, segue o fluxo com muita facilidade. Então, criar vínculo dentro da comunidade passa a ser profilático. Passa a ser como é que eu vou explicar profilático em outra palavra? Ajuda aí. Preventivo. Achei essa palavra. Pronto. Preventivo. Uma prevenção para que ele não crie amizades lá fora. Então, o que fazer? O natural a fazer é chamar irmãos que têm filhos da mesma idade para sair. Para criar um laço, um vínculo. Eu vejo as crianças, elas gostam umas das outras hoje. Mas se a gente não manter esse vínculo aqui, eles logo vão deixar de gostar, principalmente quando chegar na adolescência. Então, nessa fase, é muito importante que os pais se sacrifiquem para ir para lugares onde os outros irmãos estão indo. O Eduardo sempre me chama para ir para o parque. Por quê? Porque o Vitor tem a mesma idade do Enzo. Então, sempre está dando um jeito de estar junto. Porque o Vitor gosta muito do Enzo, o Enzo gosta muito do Vitor. Então, para criar esse laço. E a gente deve fazer isso. Nem sempre
O pai da criança é o seu melhor amigo. Mas o filho desse irmão pode ser o melhor amigo do seu filho, e tudo bem. Então, sacrifício. Tem acontecido uns negócios meio da hora na igreja aí ultimamente. Os pais têm trocado filhos, né? Vocês estão sabendo, né? Alguns pais estão trocando filhos, né? Eu estou trocando filho também. De vez em quando os meus vão para casa do Adriano, os dele vêm para mim, o Rogério fez também, né? Já mandou. É uma ideia legal, né? Trocar no sentido não de inverter, ficar junto. As meninas dormiram em casa, os meus depois dormiram junto lá. E isso é legal, vai criando vínculo, né? Tudo isso é importante. Eu vou acelerando aqui, porque eu estou no slide 6, eu tenho 11, mas eu vou acelerar aqui, porque eu não vou judiar de vocês, não. Tá? O fato é, irmãos, que nós devemos fazer todo esforço para que nossos filhos sejam grandes amigos e, quem sabe, sendo do sexo oposto, algo melhor. Ah, olha aí, olha aí. Olha isso aí, olha lá. Crie seus filhos tendo os olhos do futuro. Um dia, eu conversando com o irmão, é o Hiro e a Júlia. É. Eu, quando vejo meus filhos com qualquer menina, eu tiro foto. Eu vou tirando foto e vou guardando. Por quê? Não sei. Se um dia ele casar com ela, no dia do casamento, adivinha que foto que eu vou pôr no telão? Ele não vai saber nada onde saiu isso aí, né? Então, a gente tem que ter os olhos no futuro. Ou você acha que eles não vão crescer? Que eles não vão casar? Que nós não vamos virar avô? Vamos, claro, natural. Pensamos às vezes que eles vão ficar debaixo das nossas asas, mas um dia eles vão sair de casa, eles vão embora. Porque a Bíblia diz que tem que ser assim, portanto deixará o homem pai e mãe. Não é isso? Vai ter que deixar a asa, vai embora. Eu lembro que uma vez, conversando com um irmão que tem uma filha mais ou menos da idade do John, e eu fui falar com ele, né? Poxa, a gente tá junto, eles são da mesma idade e tal. Quem sabe no futuro eles sendo amigos agora. Ah, quase apanhei. Como assim, irmão? Minha filha não vai casar assim, não. Vai casar com quem, então? Vai viver para sempre? E eu tava falando super sério, e ele tava bravo mesmo, sério também, né? E eu sentei, expliquei para ele e tal, que não era pra gente fazer nenhum miai, nem nada, mas para nutrir um relacionamento de amizade. Na pior das hipóteses, serão grandes amigos. Na melhor das hipóteses, quem sabe se casam, né? Então, é importante que a gente entenda isso, porque eu tenho certeza absoluta que ninguém aqui quer que seu filho case com um ímpio. Ou quer? Não. Então, se você não quer que seu filho case com um ímpio, se relacione então com pessoas que têm filhos da mesma idade, e pode ser que nasça ali um relacionamento orgânico no futuro, que saiu de uma amizade. Olha que legal, né? Eu vou ficar muito feliz, né, se meu filho casar com qualquer filha de vocês aí, tá bom? Eu vou ser um bom sogro para suas filhas, fica tranquilo, né? Agora eu preciso também alertá-los quanto a isso, porque nós precisamos evitar brincadeirinhas nesse ponto aqui, tá? Agora, na Hiro aqui, tudo bem, ele não está entendendo nada aqui, ele só está vendo a foto dele, né? Mas, com o passar do tempo, quando ele crescer e tiver grandinho, eu não vou chegar para ele com essa foto e falar, namoradinha, hein? Quando ele entender. Não faça isso. Não faça isso. Por quê? Porque isso automaticamente vai afastá-los de qualquer coisa. Então, muita cautela nisso. Não fique brincando com essas coisas. Os pais até podem conversar sobre isso, mas não verbaliza isso. Deixa a coisa acontecer natural, porque já sei de caso aqui mesmo nessa igreja que por causa de brincadeirinha, até depois que se tornaram adolescentes, nem se falaram mais. Então, por favor, né, não brinque com isso. Pode brincar o pai, a mãe, se quiser, mas quando a criança tem entendimento, não faça isso, porque a tendência é claro, se afastar, tá? Também é preciso que os pais que têm meninas entendam que o papel de vocês é preparar essas meninas para ser uma esposa piedosa, não é? Eu quero que meus filhos casem com a filha de vocês e que ela seja uma esposa piedosa. É o papel de vocês prepará-las para meus filhos. Negaste massa, né, irmãos? Gambate aí, hein? E é o papel do pai, por outro lado, preparar a criança, o menino, conforme ele cresce, para ser um marido piedoso. Agora, vamos voltar ao
princípio aqui. Como uma menina vai aprender a ser uma esposa piedosa? De que maneira ela aprende a ser uma esposa piedosa? Observando a mãe em casa. Né? Como o menino aprende a ser um pai piedoso? Vendo o pai em casa. Tendo um exemplo. E algo muito triste que tem acontecido é que algumas meninas não querem casar porque olham para o pai e pensam, se é para casar, e ela imagina que todo mundo é um traste igual ao pai dela, a menina olha assim, se é para casar com um homem e para viver desse jeito, eu não quero casar. Teve muito tempo atrás, uma adolescente que falou isso para a mãe, que não queria casar, exatamente porque não queria ter um homem igual ao pai. Isso é muito triste, veja. A menina, ela aprende com o exemplo não da mãe, não só da mãe, mas também com o exemplo do pai. Então é muito importante que nós nos atentemos para o tipo de marido e esposa que nós somos dentro do lar. Na verdade, meu último ponto seria criando os filhos dentro do lar. E eu só vou fazer esse resumo aqui porque eu não vou entrar lá de jeito nenhum. Não vou mexer com isso não. Se é louco, não compensa. Vou mexer com isso não. Mas, só para ressaltar essa importância de sermos pais piedosos dentro do lar. O Rogério postou uma frase esse tempo atrás. Essa frase eu conheço também de muito tempo atrás. Eu não sei quem é o autor. Como é que é? Filhos, nós fazemos o bem para os nossos filhos amando suas mães, a sua mãe. Né? O melhor presente que um pai pode dar para um filho é amar a mãe dele. É a frase que eu conheço, é desse jeito aqui. É igual? É essa frase. Silas Malafaia. Isso. É verdade, né? É o melhor presente mesmo. E o contrário também, né? Uma esposa piedosa que cuida do lar. Eu sempre falo por exemplo assim, que é um pouquinho maior. Eu falo, se você casar com uma mulher, um quarto da sua mãe, tu já está ganhando a loteria. Porque eu não sou uma porcaria de homem, de marido, comparado com a mulher que eu tenho, né? Então, eu sou tão agraciado, eu falo para ele, se você conseguir uma mulher que é um quarto da sua mãe, cara, casa logo, não perde o barco não, né? Porque a Rose realmente, eu não merecia mesmo, né? Então, uma maneira da gente ensinar os nossos filhos seria, de forma natural, fazê-los olhar para a mãe. Você quer casar um dia? Ó, veja as qualidades que a sua mãe tem. Procure uma mulher assim. Sua mãe é piedosa, cuida de vocês, cuida da casa, ama vocês. Está sempre preocupada. Meu, se vocês vissem meu carro quando eu cheguei aqui, parecia uma mudança de um mês. Eu sempre ficava irritado com tudo isso. Mas nunca falta nada para a gente e para ninguém. Ela sempre tem tudo na bolsa, sempre dá um jeito quando eu preciso. Então, eu vejo que é um cuidado que ela tem. Então, é bom que se eu tivesse uma menina, que ela pudesse falar isso de mim, mas eu não sei o que ela falaria, porque eu não tenho, então eu prefiro não ter, para não correr o risco de saber o que ela falaria, tá? Mas o fato é, os pais são modelo, exemplo para os filhos, e eles vão observar, positivamente ou negativamente, eles nos imitarão. Então, se ela olhar para você, se sua filha, você tem filha, se ela olha para você e fala, eu não quero casar, prefiro viver sozinho, então é porque você não se parece com Cristo, não está vivendo uma vida piedosa e certamente não está amando a sua família de forma sacrificial. O contrário também. Se o menino falar, eu não quero casar, pode ser que ele está olhando na sua mãe, um péssimo exemplo de mulher, e está dizendo, eu não quero isso para a minha vida. Isso significa, então, que a esposa não está sendo piedosa a esse ponto de servir de exemplo. Volto a esse ponto e fecho aqui, porque ainda teria criando os filhos no mundo, criando filhos no lar, mas acho que isso aqui é mais tranquilo para vocês. Exemplo. Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Esse é o ponto. Nossos filhos vão aprender muito mais nos observando do que com o nosso discurso. As nossas broncas, e por vezes você vai ouvir coisas do tipo, ué, mas o papai não faz? Quem já nunca ouviu isso? Você manda fazer uma coisa, mas por que o papai não faz? Eu lembro que na outra igreja que eu fazia parte, uma vez, uma galera para jantar. E aí a mãe falou para a filha, que devia ter uns 4 anos, criança é muito sincera. Filha, vamos orar. Ela pegou e olhou, por
Por quê? Em casa a gente não ora. Né? Cara caiu. Né? Então, ou seja, o discurso é bonito, mas o exemplo fala muito mais do que o discurso. O rio não entende muita coisa, mas quando está comendo, vai orar, ele já, o jeito dele lá, fala lá, aprendeu como. Não tem como explicar para ele o que é uma oração. Eu sentei ele lá, Hiro, a palavra oração vem do grego, do latim. Não é, Hiro? É ou não é? Não vai entender nada lá. Olha lá. Ele aprende vendo, né? Essas crianças aprendem vendo. Também imita a gente, né? Outro dia ele chegou lá, tá doido? Ele falou, hoje tá me imitando. Eu falo isso. Aprende. Mas é isso, meus irmãos. Eu vou realmente finalizar aqui para que a gente tenha nosso tempo daqui a pouco para arrumar aqui também.